O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa que hoje nós celebramos, meus irmãos e minhas irmãs, nos dá a possibilidade de refletirmos sobre o imenso amor que Deus tem pela humanidade. Porque revelar-se da maneira como Ele se revelou somente tendo muito amor por nós. Esse episódio da transfiguração é um fato que marcou profundamente não só a vida de Pedro, Tiago e João, não. Marcou a humanidade inteira. Transfigurar-se. Nós conhecemos uma outra palavra bem próxima dessa, que é o desfigurar-se, ou desfigurado. Uma pessoa desfigurada é uma pessoa que perde a sua característica. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter passado por todo aquele massacre que fizeram com Ele antes de ser crucificado, no momento da crucificação, Jesus estava totalmente desfigurado. Diz o canto do servo sofredor lá de Isaías, que é uma antecipação daquilo que aconteceu com Jesus, que a sua aparência nem era uma aparência humana, tão desfigurado estava. Mas o que Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver foi a glória de Deus aqui na terra. Coisa que nós, se tivéssemos a oportunidade, certamente ficaríamos da mesma maneira que os 3 ficaram. A glória de Deus foi algo tão impressionante que Pedro, Tiago e João não queriam mais descer daquela montanha. Mas tem nesse evangelho uns pontos muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, para poder sentir a graça, para poder sentir a força de Deus, é preciso fazer um esforço. O subir a montanha é o esforço que nós devemos fazer na nossa caminhada de cristão, todos nós. Esse subir a montanha é o esforço que nós devemos fazer. Porque somente fazendo esse esforço, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós teremos condições de perceber a presença de Deus.
Quantas vezes nós nos interrogamos a respeito de uma coisa muito simples? Nós dizemos assim: eu rezo, mas não sinto. Quantas pessoas que chegam às vezes desabafam, quantas vezes eu também já desabafei com alguém, digo, mas esse período eu estou meio, não sei o que está acontecendo. E se nós percebermos, é a falta do esforço espiritual, o esforço que nós temos que fazer sempre. Não é só no período da quaresma que a gente é chamado a fazer um pequeno ou um grande esforço, é sempre. O esforço de participar de uma missa com atenção, não ficar batendo papo, é um esforço, não é? O esforço de rezar o texto todos os dias, o esforço de ler e compreender a palavra de Deus, não só ler a palavra, mas tentar compreendê-la, meditar a palavra de Deus todos os dias, é um esforço. Daqui a uns dias, daqui a uns 60 dias mais ou menos, nós estaremos assistindo ou então participando do Círio, e o esforço da corda é um esforço, né? E o participar da procissão do Círio é um esforço. Quem dera que todo mundo participasse com um verdadeiro sentido de oração. Quanta transformação iria acontecer na vida da gente? Muitas. Eu sei que quase todo mundo faz assim, né? Não é de hoje que eu acompanho o Círio, desde quando eu era seminarista, e eu observava quantas pessoas que rezavam, que participavam com fé, muita gente. E quem acompanha o Círio daquela maneira, sente a presença de Deus, percebe a graça de Deus. Pedro, Tiago e João acataram a ordem de Jesus. Jesus disse o quê? Vocês não contem isso para ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mas eles ficaram se perguntando: o que é essa ressurreição? O que significa ressuscitar dos mortos? Depois eles compreenderam. Nós já compreendemos o que é a ressurreição? Eu acho que eu compreendi, eu penso. O que significa ressuscitar dos mortos? Jesus morreu uma sexta-feira, não foi? Foi uma sexta-feira que Jesus morreu. Ele foi sepultado na sexta-feira. Ele ficou no sepulcro a sexta, ele ficou no sepulcro o sábado todo, e quando foi no domingo, ele ressuscitou, ele voltou à vida. Ele voltou à vida com aquele mesmo corpo que foi chagado, maltratado, injuriado, sabe? Ele voltou à vida com aquele mesmo corpo que recebeu a coroa de espinhos que chega aprofundou na fronte dele. Só que aconteceu um fenômeno. Aquele corpo não era mais o corpo chagado, desfigurado. Era um corpo glorioso. Por quê? Porque ele voltou à vida, ele venceu a morte, ele é aquele que vive para sempre. E assim como ele passou por esse processo, nós também um dia passaremos. É isso que nós rezamos na oração do creio. Eu espero que todo mundo que participa nessa igreja acredite nisso, porque isso é um dos pontos, é o ponto principal, acreditar na ressurreição do Senhor. Se nós celebramos a missa, como nós estamos celebrando hoje, nós celebramos porque acreditamos que o Senhor ressuscitou. E de fato ele ressuscitou. E aquele episódio lá no Monte Tabor, quando Jesus foi transfigurado, se transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João, que nos representavam lá, foi uma antecipação daquilo que eles veriam depois que ele ressuscitasse dos mortos. Jesus mostra quem ele é. Ele é a realização de tudo aquilo que os antigos esperavam. É por isso que tinham dois personagens históricos famosos que estavam ao lado de Jesus. Quem eram?
Moisés e Elias, dois representantes da antiga aliança. A lei representada em Moisés e os profetas representados em Elias. Quer dizer, tudo aquilo que Deus tinha prometido já na antiga aliança se realiza na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé, uma fé bonita, que nós temos que aprofundar cada vez mais, se nós de fato ouvirmos a voz desse Filho amado do Pai. Essa é a frase com a qual eu queria que nós saíssemos da igreja com ela gravada na nossa mente. Desceu uma nuvem, a nuvem, ela na Sagrada Escritura, a nuvem, todas as vezes que aparece uma nuvem no relato que é narrado na Sagrada Escritura, a nuvem, ela é a presença de Deus. Nós ouvimos esses dias que quando Moisés, Arão e Maria entraram na tenda, uma nuvem desceu e Deus falou com eles. Lembram disso? Outro dia nós lemos essa leitura, nós escutamos essa leitura. Então, nesse momento em que Jesus, na presença dos seus discípulos, está ali, brilhando, luminoso, branco, como nenhuma lavadeira podia alvejar as vestes dele daquele jeito, tem dois personagens históricos famosos, Moisés e Elias. E de repente uma nuvem desce e envolve todos. E da nuvem sai uma voz que diz o quê? Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Isso aí foi falado somente para Pedro, Tiago e João ou para todos nós, homens e mulheres de todos os tempos? Para todos nós, para quem nos acompanha agora pela TV, para quem nos escuta pela rádio. O Pai fala para a humanidade de maneira bem clara, e a humanidade não vai poder dizer um dia, eu não sabia. O Pai fala para nós de uma maneira bem clara, esse é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E aonde é que nós escutamos o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz? Onde é que nós escutamos? No Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso todos nós, eu, Padre, vocês que estão aqui, os guardas de Nossa Senhora, os ministros da Sagrada Comunhão, o pessoal que é da liturgia, o pessoal que está operando as câmeras, o pessoal que está aqui participando da missa, todos nós temos que ouvir a voz do Filho, escutai o que ele diz. É como se Deus Pai dissesse, olha, vocês acreditem no meu Filho, vocês sigam o meu Filho, vocês obedeçam o meu Filho. Mais claro do que isso? Precisava alguma coisa mais clara do que isso? Mais claro do que isso não tem, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que a palavra de Deus, ela é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos da palavra. Hoje, na hora que nós estávamos fazendo a adoração, agora à tarde, eu estava lembrando e rezamos e falamos que no próximo ano, daqui a um ano, por essa época, mês de agosto, a nossa Arquidiocese de Belém vai estar em clima de festa espiritual, uma festa maravilhosa. O que é que vai ter o ano que vem por essa época? O Congresso Eucarístico Nacional em Belém. E é uma ocasião para que a gente abra o ouvido e o coração para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Que nós nos preparemos, o nosso Sírio desse ano já é uma preparação para isso. É por isso que o tema do Sírio é Maria, Mulher Eucarística. Maria, Mulher Eucarística. Nas meditações que nós vamos fazer durante as peregrinações, que eu espero que todo mundo faça peregrinação. As peregrinações desse ano tem que bater recorde. Tem que estar todo mundo fazendo as peregrinações. E nós vamos meditar sobre esse tema maravilhoso, Maria, Mulher Eucarística. E como nós, podemos nos tornar também pessoas voltadas para a Eucaristia. Nós temos que amar a Eucaristia. É a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Presença real,
no seu corpo, sangue, alma e divindade. Tentem escrever isso e colocar no lugar onde você possa meditar, na mesa de trabalho, lá perto da cama onde você faz suas orações. Jesus presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Queridos irmãos e irmãs, que a festa da transfiguração que hoje nós celebramos nos encha de coragem para ouvir cada dia melhor a voz desse Filho amado do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós, fez tudo. Jesus Cristo fez tudo. Ele se entregou totalmente. É por isso que nós temos um amor tão grande por Ele. É por isso que nós olhamos para a cruz e sentimos gratidão por tudo que Ele fez por nós. É por isso que quem quer progredir na vida espiritual não pode ficar na planície, na mesmice, do mesmo jeito. Tem que fazer um esforço para subir, para se elevar, porque quanto mais nós subimos, quanto mais nós avançamos, mais nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.